um curso... deixa eu ver quem entende. Um curso promovido pela Secretaria Nacional de Mulheres do PCdoB, com apoio e parceria do Fórum Permanente sobre a Emancipação das Mulheres. Eu me chamo Daniele Costa, integro o Fórum e também sou integrante do Comitê Central, dirigente do Comitê Estadual aqui da Bahia, secretária estadual de Mulheres do PCdoB. Sou feminista, claro, né? E é um prazer estar nesse momento aqui mediando a aula desse curso ao lado de uma camarada tão importante para nós, que é a Conceição Cassano, que vai oferecer uma relevante contribuição sobre a autonomia econômica e o fortalecimento da cidadania das mulheres. Espero que seja um momento muito rico, não apenas da contribuição da nossa professora, mas as contribuições também que podem ser oferecidas pelas pessoas que aqui estão presentes. A gente vai abrir logo após a fala da Conceição Cassano, inscrições com um tempo de 3 minutos, 10 inscrições. Nós gostaríamos que fosse mais pessoas participando, mas nós estamos numa noite de terça-feira e vamos brindar essa noite com essas contribuições. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Nós sabemos que são diversas as jornadas das mulheres e não é fácil ocupar o nosso tempo com a formação, mas é estratégico. A formação das mulheres é estratégica para fortalecer a participação ampla das mulheres, né? Nós precisamos contribuir do ponto de vista da elaboração teórica, da ação prática, porque o feminismo ele sempre se atualiza, né? As correntes feministas estão em atualização de suas vertentes e o feminismo emancipacionista vem ao longo desses anos também atualizando sua compreensão com viés marxista, né? Afinal, somos filiadas, militantes do Partido Comunista do Brasil. Aquelas que aqui estão presentes ainda não são. Nós oferecemos também o nosso convite para que conheça o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Nós estamos presentes nas redes sociais, vocês podem conhecer também nas cidades que vocês atuam. O PCdoB é um dos partidos mais antigos, o mais antigo do sistema partidário brasileiro. Vai completar os seus 100 anos em 2022, renovando a sua capacidade de compreender os desafios do povo brasileiro. Então, eu quero convidar para fazer uma saudação e lançar também um projeto importantíssimo nesse momento de formação continuada, né? Porque esse curso ele representa isso também, uma perspectiva de formação continuada das militantes. Nós estaremos fazendo o lançamento do Cadernos de Gênero. E para também brindar esse momento, convidamos a Márcia Campo, que é a subsecretária nacional de mulheres do PCdoB. Márcia, é um prazer tê-la fazendo aqui essa saudação. A Vanessa pede desculpas por não estar presente, mas ela está lá no Senado, em uma batalha importantíssima, que é da reforma política, né? O partido tem sido protagonista nessa discussão, que não diz respeito apenas à sobrevivência parlamentar do PCdoB, mas diz respeito à democratização da representação política no Congresso Nacional. Então, a reforma política é um assunto também bastante estratégico e o PCdoB tem sido protagonista, sua bancada firme e forte, e Vanessa faz parte desse momento lá agora no Senado. Então, Márcia Campos, camarada, por favor. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Márcia, você tem que abrir o seu microfone. O seu áudio. Não está conseguindo abrir? Pronto, Márcia, pode abrir agora. Agora você pode. Pronto. Oh, beleza. Olá, conseguimos. Seja muito bem-vinda, Márcia. É uma alegria enorme estar aqui sob o comando da nossa coordenadora, Ana Rocha, que tem brindado a Secretaria Nacional de Mulheres e o Fórum Permanente de Mulheres com um curso que realmente
tem sido brilhante, não só a participação, mas o compromisso de todas as companheiras em estarem juntas, aprendendo cada vez mais, nos preparando para dar conta dessa conjuntura tão dramática. A companheira Vanessa está, nesse momento, lá no Congresso Nacional, no pé dos senadores, para que eles aprovem a federação de partido, a coligação, a reserva de cadeira que já aprovaram, mas que não derrubem. Enfim, ela está fazendo o trabalho que a nossa secretaria conta com isso, né? E junto com a nossa bancada e a nossa presidenta, Luciana Santos. Então, eu queria agradecer muito, né, em nome dela, a todas que estão aqui no curso, um curso absolutamente concorrido, dizer para a companheira Dani que eu tenho segurança que ela vai ser uma grande jornalista aqui do debate, capacidade de competência, o trabalho realiza a Bia. Acabamos de saber que a delegação vai na deputados deixou a favor da aplicação a partir do trabalho da nova bancada. Então, agradecer e parabenizar a Bahia, né? E a companheira Conceição Cassano, né? Que vice-presidente da CMB. Eu acho que nós estamos com um probleminha técnico com o áudio da camarada Márcia Campos. Tudo bem? Agora? Tem um eco, mas agora está um pouco melhor. Isso. Só para terminar. Né? Ouvindo? Só para terminar, então. Porque talvez a senhora esteja em 2 aparelhos. Aí o outro aparelho ele cria esse eco. E talvez desligar o áudio do outro, Vamos aí tentar. funciona bastante. Pronto, já melhorou. Pode falar. Então, é só para terminar, saudar a companheira Conceição Cassano, né, pela sua contribuição aqui nessa aula, companheira que é do Comitê Central, que é vice-presidente da CMB, e dizer a todas que o Nacional Desenvolvimentismo é o tema que o nosso partido está levando para o nosso Congresso, está debatendo nos principais fóruns do partido. E, Ana Rocha, você está de parabéns por ter organizado esse debate aqui na Secretaria da Mulher. Um beijo enorme para todas e vamos ao debate. Obrigada, camarada Márcia Campos, obrigada por todas as referências que foram aqui feitas, em especial para a nossa camarada Ana Rocha, que está acompanhando aqui. Ela foi fundamental na construção dessas aulas, do curso. Então, em nome do Fórum, quero agradecer à nossa camarada Ana Rocha e a todas as integrantes que aqui também estão presentes, né? Nós temos diversas aqui nessa aula. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra para Conceição Cassano, nutricionista e epidemiologista, professora e pesquisadora titular da ENSP Fiocruz, integrante do Fórum Nacional de Mulheres do PCdoB, carioca, não sei se é flamenguista, mas quero convidar a nossa camarada, professora dessa aula sobre autonomia e fortalecimento da cidadania das mulheres. Um prazer tê-la aqui nesse momento, tá mediando a sua mesa, Conceição. É contigo agora e quero agradecer a presença de todas. Obrigada, Dani. É um prazer, uma honra para mim estar aqui, a convite da Secretaria Nacional de Mulheres, do Fórum Nacional pela Emancipação das Mulheres. Quero agradecer particularmente a Ana Rocha, coordenadora dos trabalhos de formação do nosso fórum, e quero agradecer em especial a Márcia Campos pelo todo o apoio e incentivo que ela tem dado a toda a nossa luta e participação aqui, e através dela agradeço também a Vanessa
pelo apoio que tem dado a todo o nosso trabalho aí de formação e incentivo, né, para garantir mais espaço para as mulheres nos espaços de poder, para ter mais mulheres nos espaços de poder e ter mais democracia. É um prazer poder estar aqui com vocês. Quero agradecer a todas as presentes, já estão aqui com 115 presenças, isso é uma maravilha. As mulheres querem muito debater, a situação está muito difícil, nós queremos entrar nos problemas. Inicialmente, eu queria dizer para vocês que, historicamente, nós conhecemos o papel protagonista das mulheres nas transformações sociais, nas lutas de libertação nacional e de independência dos povos e no enfrentamento ao fascismo. São inúmeros exemplos, desde as mulheres que foram na guerra da União Soviética para derrotar o nazifascismo, para as fábricas, para as frentes de batalhas, passando por, aqui no Brasil, a luta pela nossa independência, que podemos lembrar de Bárbara Eleodora, a luta pela abolição, a luta pela abolicionista de Dandara, que lembramos e fazemos aqui a nossa homenagem. Sabemos também que as forças do imperialismo não dão trégua na tentativa de submeter as mulheres à exploração e à dominação econômica, cultural e ideológica, para perpetuá-la como rainha do lar, que já não somos há muito tempo, né? A conquista por autonomia econômica das mulheres é um passo decisivo para a nossa emancipação e, portanto, fundamental a inserção das mulheres no trabalho produtivo em grande escala. Para isso, para que nossa luta ganhe mais consistência e se fortaleça, é decisivo para nós mulheres a luta pela retomada do desenvolvimento do país. Impossível imaginar qualquer conquistas e avanços qualitativos na luta pela autonomia econômica das mulheres e pela sua emancipação sem que haja uma mudança no rumo do nosso país. Né? Estamos enfrentando aí uma grave crise do ponto de vista da nossa democracia e da nossa economia. Nossa economia em frangalhos, nossa democracia ameaçada cotidianamente. Isso pode parecer evidente, mas precisamos entender e nos aprofundarmos um pouco mais sobre a economia, sobre a macroeconomia, para entendermos os mecanismos que geram tanta miséria, tanta fome, tanta exclusão econômica e social, principalmente das mulheres e particularmente das mulheres negras, para entendermos também a invisibilidade que é imposta ao trabalho feminino. Nessa apresentação hoje, nós procuramos trazer aqui alguns dados e propostas para a nossa reflexão, né, para abrirmos o debate, né, para nós ver que rumo, por onde caminhamos, por onde trilhar e como integrar toda a nossa luta emancipacionista e pela emancipação também do nosso povo, dos trabalhadores e tal. Diante da crise, das mortes, do desemprego e da carestia que se instalou no país, pelo negacionismo, pelo obscurantismo, pelo oportunismo e pela corrupção, o partido está apresentando, no processo de preparação do 15º Congresso, uma plataforma emergencial de reconstrução nacional, rumo ao desenvolvimento do país. E a proposta de construção de uma ampla frente para tirar Bolsonaro, controlar a pandemia e pensar nos passos do pós-pandemia, né? Como retomar a economia do país. Eu gostaria de, então, abrir aqui agora a nossa... Vamos ver se dá tudo certo. Eba! Estão vendo? Estão assistindo?
sim, Conceição. Que bom, Dani. Que bom, que bom. Bom, me apresentando aqui, eu sou membro do Comitê Central do Partido, integrante do Fórum Nacional Permanente pela Emancipação das Mulheres, vice-presidente da Confederação das Mulheres do Brasil, mestre em Ciências pela Universidade de Londres, epidemiologista, professora, pesquisadora da INSP, Fiocruz, e com 40 anos, mais ou menos, de militância na luta feminina, na luta das mulheres, em defesa aí do nosso Brasil e da libertação das mulheres. Deixa eu passar aqui o próximo. Deixa eu ver se assim ele vai. Ou se eu vou ter que ir por aqui. Deixa eu botar no modo de... Dá licença um minutinho. Peço um pouquinho de paciência para a gente botar no modo de apresentação de slide. Vamos lá? Vamos. A retomada do desenvolvimento nacional, nós vamos tratar aqui algumas questões de maior importância, iniciando pela questão da autonomia econômica, a emancipação das mulheres e a nação desenvolvida. Qual é a relação que isso tem? A inserção da mulher na produção, com direitos, é o caminho para a nossa autonomia econômica e para a nossa emancipação, como também para a construção de uma nação desenvolvida. A retomada do desenvolvimento econômico nacional, ou a retomada do desenvolvimento nacional, interessa a grande maioria das mulheres, como interessa também a todos os brasileiros patriotas. Mas interessa particularmente às mulheres, aos que têm menos, aos negros, às negras. Portanto, é preciso, antes de mais nada, superarmos falsas contradições e considerar a luta das mulheres e contra os preconceitos raciais como uma luta identitária. Hoje, o Brasil ultrapassa 750 mil pessoas mortas pela Covid. Essa situação se abateu de maneira mais drástica sobre as mulheres, tanto do ponto de vista do trabalho, pois são as primeiras a serem demitidas, ficarem desempregadas, tanto do ponto de vista de que somos nós que garantimos cuidados da família, dos velhos, dos doentes, dos idosos, e também somos as mulheres que estão nas frentes de batalha para salvar vidas. Nós vimos as nossas heroínas, mulheres, enfermeiras, médicas, 85% dos profissionais da frente em defesa da vida eram mulheres, né? E hoje, essa situação de crise, e ao lado desse drama, nós atingimos níveis de desemprego e subemprego mais alto da nossa história. 1/3 da força de trabalho, 33 milhões de brasileiras e brasileiros, estão desempregados e subempregados, sendo que 21 milhões abertamente desempregados, dos quais 6 milhões de desalentados. O Brasil tem apenas 2,7% da população mundial, mas tem mais de 13% dos mortos, dos óbitos de Covid. Estudos realizados na Universidade de Pelotas, pelo professor Pedro Alau, demonstram que mais de 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse sido dado um enfrentamento minimamente consciente e consequente pelo governo federal durante a pandemia. Ou seja, 80% dessas mortes, mais de 400 mil poderiam ter sido evitadas.
São duas dimensões dramáticas, verdadeiras tragédias da crise que o Brasil atravessa, o desemprego e as mortes pela Covid. Isso revela responsabilidade do governo Bolsonaro por essa tragédia humanitária. Deixa eu mudar aqui. E como nós vimos, o desemprego atinge particularmente as mulheres. A taxa de desocupação por sexo, se nós formos observar, 12% dos homens, 12% para os homens e 19% para as mulheres. Isso no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a taxa de desocupação ou desemprego das mulheres, em comparação com os homens, é 46% maior para as mulheres, sendo que para as mulheres negras alcança uma drástica taxa de 19,8%, de acordo com o DIEESE, também para o mesmo período do primeiro trimestre de 2021. Já no final de 2020, a diferença dessa taxa de desocupação entre as mulheres era 37% maior do que entre os homens. Do último trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, aumentou em quase 10% essa diferença. Ou seja, aprofundou-se a questão do desemprego das mulheres, em comparação com os trabalhadores homens. É um total de 14 milhões de pessoas desempregadas no primeiro trimestre de 2021, sendo que mais da metade, ou seja, 8.071.000 pessoas eram mulheres. 60% se declarava de cor preta ou parda. Segundo a IPEA, desde 2018, 45% dos domicílios dos lares brasileiros são comandados por mulheres, chegando a 34 milhões de responsáveis financeiras pelas famílias. Esse dado nos demonstra o quanto essa situação de desemprego aumentado, e maior entre as mulheres traz de prejuízo e de consequência para os lares brasileiros. Ainda assim, o governo cortou o auxílio emergencial que nós havíamos conquistado de 1.200 para as mães chefes de famílias, ficou mais de 3 meses sem auxílio emergencial e, quando voltou, cortou mais de 2 milhões de mulheres, do total de 10.800.000 mulheres beneficiadas pelo auxílio emergencial, que foi reduzido para 375, as mães chefes de famílias passaram a receber R$ 375, mas assim mesmo ainda cortaram mais de 2 milhões de mulheres desse benefício. Como se não bastasse a situação da pandemia e do desemprego, assistimos uma subida galopante do preço dos gêneros de primeira necessidade. A carestia atinge em cheio os lares dos trabalhadores brasileiros. Mais da metade das famílias que já vinha tentando sobreviver em situação de insegurança alimentar passam uma condição desesperadora com a carestia. O óleo de soja subindo 91%, o arroz, o feijão, a carne sumindo há muito tempo, até o ovo se tornou mais difícil que a família brasileira pudesse ter acesso. E por que está acontecendo isso? Os preços estão dolarizados, desvalorizados, e a desvalorização da moeda nacional, os produtos desaparecem do mercado brasileiro. São exportados sem que o governo Bolsonaro tome qualquer providência para garantir o abastecimento. Uma decisão criminosa foi fechar todos os armazéns da Conab, e nosso abastecimento ficou na mão das trades que controlam hoje o agronegócio. E como o dólar agora está supervalorizado,
e com a entre-safra é mais lucrativo exportar os gêneros de primeira necessidade, deixando o mercado brasileiro à míngua. A essa situação em que se encontra. Ou seja, a venda nos supermercados vem caindo a cada dia. Recentemente, tinha um dado que caiu 5,2% em junho, segundo a Associação Brasileira de Supermercado. Temos que exigir de imediato o congelamento e o tabelamento dos preços dos gêneros da cesta básica. Não tem como sustentar essa situação que está indo de maneira galopante, perdendo totalmente o controle. O país está entregue às trades, que são as empresas multinacionais que controlam o agronegócio hoje, que só estão preocupadas em vender, em exportar para o exterior e não tem o menor compromisso, e o governo não faz nada. O governo deixou essa situação chegar a este ponto. Ou seja, uma crise no abastecimento que se soma já a situação de morte e a situação de desemprego que vem assolando o país. Nós gostaríamos de colocar que toda essa crise ela é o agravamento de uma situação que já vinha ocorrendo no país há bastante tempo, há pelo menos 4 décadas, de desindustrialização, de desnacionalização da nossa economia, de financiarização da nossa economia. Fechou-se inúmeras, milhares de indústrias. A indústria brasileira, que já representou 30% do PIB nacional, chegou em 2014 a representar 10% do PIB nacional. E, com isso, as mulheres estão sendo alijadas dos empregos produtivos da indústria, que são os empregos mais qualificados, que exigem mais qualificação e que pagam melhores salários e que dão mais direitos. Então, nós temos aqui um quadro de distribuição, é do ano de 2019, é de antes da pandemia, mas nos dá o quadro de como está a concentração e a distribuição da mão de obra feminina em comparação, inclusive, com a mão de obra masculina. Nós vamos ter aí no Brasil, em 2019, 13% dos homens da força de trabalho masculina inserida na agropecuária, 27% na indústria e 59% nos serviços. Já com relação às mulheres, nós vamos encontrar 4,1% na indústria, na agricultura, e 10% apenas na indústria. A mão de obra feminina passou a se concentrar nos serviços. É gritante isso, 85% da mão de obra feminina em 2019 estava inserida no setor de serviços, que paga menos salário, com menos direitos, com menos condições de remunerar e garantir uma condição melhor para as trabalhadoras brasileiras, para as mulheres brasileiras. Existem 2 questões muito importantes. Eu gostaria de frisar também, que eu pulei aqui, voltando um pouquinho aqui, existem 2 questões importantes, que desses serviços, 68% das mulheres, 68% das pessoas empregadas no serviço doméstico são mulheres. 68% daqueles empregados em serviço doméstico são mulheres. E nós queremos dizer que também as mulheres têm se virado e procurado gerenciar seus próprios negócios, né? Procurado alternativas no empreendedorismo, no cooperativismo. Mas com essa situação de crise, de desemprego, mesmo nesses setores do empreendedorismo e do cooperativismo, tem sido muito difícil para todas. Existem 2 questões importantes quando a gente pensa em inserir a mulher
no mercado de trabalho produtivo, quando a gente pensa em retomar o desenvolvimento e garantir a ampla inserção das mulheres no mercado produtivo. Primeiro é a questão da carência de creches. Hoje, a proporção de crianças, hoje não, isso é dado de 2019, de crianças com até 3 anos de idade que frequentam escolas ou creches é de 35%. De acordo com o IBGE. De acordo com o IPEA, um outro estudo, demonstra que mais de 60% das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos não trabalham porque não têm com quem deixar os filhos. Aí sobra aí 35% das crianças, teoricamente, nas creches, na educação infantil, e 60% das mulheres não trabalham. 5% consegue deixar os filhos, né, que não estão nas creches também, deixar os filhos, para fazer aquele arranjo familiar, de deixar com a vizinha, de deixar com a mãe, né? Ou seja, e por isso encontramos uma taxa de participação das mulheres com 15 ou mais anos de idade no mercado de trabalho de 54%, enquanto que entre os homens essa medida chegou a 73%, uma diferença de 19 pontos percentuais. As mulheres pardas e pretas ou pardas, com criança de até 3 anos de idade no domicílio, apresentaram menores níveis ainda de ocupação, menos de 50%. Isso antes da pandemia. Ou seja, a sobrecarga da maternidade, com certeza, esse é o maior retrato dessa realidade da sobrecarga da maternidade que recai sobre os ombros das mulheres, né? Que é um entrave para a sua inserção no mercado de trabalho produtivo e que a nossa luta pela emancipação precisa necessariamente superar, assumir, abraçar essa luta de frente, né? A maternidade, existe estudo, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que revela que 50% das mães são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Elas acompanharam, foi uma amostragem grande, mais de 247 mulheres com idade entre 25 e 30 anos, que foram registradas pela PNAD. Ou seja, mais de 50%, ao completar 2 anos após a licença maternidade, já estavam fora do mercado de trabalho. Havia sido dispensadas, demitidas. A maternidade tem sido o principal fator de discriminação e preconceito contra a inserção das mulheres no mercado formal de trabalho produtivo. Para aumentar a exploração da força de trabalho feminina, pagando menores salários para o mesmo trabalho. Então, essa é uma questão, é uma bandeira que nós temos que agarrar com as nossas mãos, porque, senão, nosso caminho para a emancipação da mulher, da inserção da mulher no mercado produtivo, é um sonho. É um sonho. Nós temos que transformar esse sonho em realidade. E é com luta. E é assim que nós queremos. Uma das nossas lutas é mais mulheres na política. Está aí uma bela bandeira para nossas mulheres. A ampliação do auxílio maternidade. A gente teve o cuidado de fazer um levantamento. Não vamos entrar aqui hoje em detalhe, provavelmente o tempo não nos permitirá, mas nós... eu fechei aqui minha câmera. Fizemos um levantamento de há quantas anos o auxílio maternidade, como ele vem se ampliando no mundo. Hoje, os países da Europa são os países que têm mais tempo de auxílio maternidade remunerado. Se destacam aí a Alemanha, 2 anos, 100% remunerado, pode alternar pai e mãe, né? Reino Unido, 301 ano,
Suécia, 480 dias, também com parte remunerada e parte alternada pai e mãe. Noruega, 1 ano. América Latina, nós temos aí Cuba, 156 dias, Chile, 156 dias, o Brasil, 120 dias, não está muito embaixo, mas precisa avançar. Precisa avançar. O Brasil precisa avançar. E temos aí ainda os países asiáticos, o que tem 6 meses de licença maternidade, que é o Vietnã, e a China aparece aqui com 98 dias, mas a China é uma questão especial. 98 dias é uma lei nacional, mas que é ampliada muitas vezes pelos governos locais. Se vocês verificarem aqui, os Estados Unidos é o país no mundo que tem a mais baixo período de licença maternidade e não é remunerada, ou seja, a empregada, a trabalhadora, pode tirar a licença, ficar em casa durante esses 84 dias, que são 3 meses, e depois retornar ao trabalho, mas não tem remuneração nesse período. E só pode nas empresas acima de 50 empregados. Então, está claro aqui, e eu gostaria, inclusive, de citar aqui um exemplo muito interessante e heróico de uma medalhista, de uma atleta, que se chama a Allyson Felix, americana. Ela é mãe medalhista, mais condecorada, que desafiou a gigante Nike. Ela já estava com mais de 30 anos, participou de 5 Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro, quando teve a Olimpíada no Brasil, levou algumas medalhas de ouro, de prata. E agora, quando ela estava com 30 e poucos anos, ela resolveu ter filho, ela decidiu que queria ser mãe. E a grande patrocinadora dela ameaçou ela a retirar 70% do patrocínio pelo fato dela ter decidido engravidar. E ela fez o maior movimento nacional e voltou com várias medalhas nessa última Olimpíada. Foi assim um exemplo, tanto nos Estados Unidos, como no México, nos países vizinhos, como os grandes oligopólios, como os grandes monopólios, como essa gigante Nike, usa a mulher, não somente uma medalhista, se ela faz assim com uma mulher que participou de 5 Olimpíadas, uma medalhista, uma pessoa destacada, o que ela não faz com as suas empregadas que trabalham nas suas fábricas mundo afora? É assim que eles veem a maternidade. Não interessa aos monopólios, não interessa a essas fábricas que nós sejamos mãe. Eles atentam contra a natureza. E nós não podemos comprar esse discurso. Claro que a liberdade de cada uma de decidir está dada, está colocada, está dada, não. Nós defendemos a bandeira da liberdade, mas nós defendemos garantir que a mulher possa trabalhar, estar inserida no mercado de trabalho, sem ter que abrir mão de ser mãe. E, portanto, o Brasil precisa dar um passo e ampliar a licença maternidade para 1 ano. É uma proposta que nós estamos trazendo aqui para discussão. E aqui nós temos as fotos dela, com a filhinha dela. Ela conseguiu um outro patrocinador imediatamente, quando a Nike quis cortar o patrocínio, ameaçou cortar o patrocínio dela de 70%, apareceu imediatamente um outro patrocinador que a patrocinou para que ela fosse para as Olimpíadas e trouxe mais medalha de ouro, medalha de prata, e a Nike tentou recorrer no final desse processo, mas perdeu o bonde, porque não teve chance de ir para o pódio com ela. Ela ganhou uma medalha de ouro na corrida de 400 de revezamento, 4x400, na última Olimpíada. Então, esse é um exemplo de... Estou querendo mudar aqui, talvez não esteja indo por aqui, vai por aqui. Bom, entrando aqui no nosso
tema, né, de por onde vai caminhar a nossa luta pela emancipação, a nossa luta pela autonomia econômica das mulheres e o fortalecimento da cidadania das mulheres, né, e a nossa participação no processo de retomada do desenvolvimento do nosso Brasil, do nosso país. Nós temos que ter claro o seguinte: a plataforma emergencial que o partido está apresentando de reconstrução nacional em direção ao desenvolvimento tem, dentre as prioridades e os objetivos, um núcleo central, que é o trabalho. O trabalho é o núcleo central, desde as medidas emergenciais até as medidas mais profundas. A crise que nós atravessamos é uma crise estrutural, uma crise de longa duração, que se agravou muito no governo Bolsonaro e que precisa de medidas, além das medidas emergenciais, medidas estruturais. Essa estagnação prolongada, o impacto da pandemia, a ação deletéria do governo Bolsonaro, ampliando o desmonte do Estado, a desindustrialização, os juros altos e o desemprego fizeram com que o Brasil está tendo hoje que importar produtos manufaturados elementares, voltando à antiga condição de país exportador de produtos agrícolas e matéria-prima, como no início do século passado. Tivemos aí na pandemia, vimos aí a gente tendo que correr para importar, sufocado, para importar seringa. Seringa, um produto manufaturado elementar, né? Seringa, respiradores, né? O Brasil não foi sempre assim. Quando o Brasil, já no começo da metade do século passado, começou a crescer, a se desenvolver, e que apresentou um crescimento de mais de 7% durante várias décadas, era o país no mundo que mais crescia. Ou seja, como é que o Brasil deixou de ser uma grande fazenda e passou a crescer 7,5% ao ano? Criando a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Nacional de Álcalis. Então, nós temos que retomar todas essas empresas que foram privatizadas. Bolsonaro está destruindo o Estado, do ponto de vista político e da democracia, mas principalmente do ponto de vista econômico. Ele está destruindo a Petrobras. Estão assistindo aí, como eu falei, o descontrole da produção dos alimentos, o desmonte da Petrobras, tanto do ponto de vista do refino, da prospecção, da extração e da distribuição. A Eletrobras também está sendo privatizada. E nós vamos ter que retomar todas essas empresas. A reforma administrativa, se passar, nós vamos ter que retomar, recolocar a reforma, anular a reforma administrativa. O que quer é impedir a capacidade do Estado, a tentativa de destruição do Estado brasileiro, que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, de impulsionamento do desenvolvimento. Querem tirar a capacidade do Estado brasileiro de centrar e planificar a nossa economia. Então, nós temos que reverter todas essas situações que buscaram, né, como a reforma trabalhista, previdenciária, o sucateamento do SUS, a extinção do Ministério do Trabalho, o Ministério da Mulher, o Ministério da Cultura. Bolsonaro está destruindo a ciência e tecnologia do país quando corta as verbas do CNPq, da CAPES, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E eu gostaria de fazer, inclusive, aproveitar aqui e fazer um parêntese. Hoje é dia 24 de agosto. Hoje é aniversário da morte de Getúlio e merece uma homenagem. Todas as conquistas trabalhistas, o Ministério do Trabalho, todas essas empresas que eu citei aqui foram criadas durante o governo do Getúlio Vargas e que foram motores do desenvolvimento nacional e que eles
né, as forças do imperialismo aqui no nosso país e os seus representantes, como Bolsonaro, não sossegam enquanto não destruir tudo, para que o Brasil volte a ser uma grande fazenda. E nessa situação, não podemos perder de vista que a discriminação de gênero e o racismo são problemas estruturais da sociedade brasileira, que se agravam muito nesses tempos obscuros, se agravaram muito nesses tempos obscuros do bolsonarismo, com forte impacto nas desigualdades econômicas e sociais. Mas nós precisamos, como vimos, de medidas emergenciais e medidas estruturais. As medidas emergenciais apontadas para que nosso povo enfrente o mais rápido possível essa questão da pandemia, o auxílio emergencial, retornar aos R$600 e que atinja e que atenda aos 68 milhões de pessoas que foram atendidas no ano de 2020. O 10 congelamento... minutos. Como? 10 minutos para completar, 30. O congelamento e o tabelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade é urgente. Acelerar a vacinação, intensificar a vigilância epidemiológica, controlar a pandemia e reequipar o SUS. Tomar medidas de geração de emprego, são 21 milhões de desempregados. Remontar o complexo industrial da saúde. Proposta de desconto de 100% aplicado aos beneficiários da tarifa social de energia elétrica no período da pandemia. Ampliação do Bolsa Família para todas as famílias com renda por pessoa de até R$600, para incluir as famílias altamente vulneráveis à pobreza. E a criação de cotas para inserir as mulheres no mercado, com prioridade para jovens e mulheres negras. Essa é a nossa proposta, inclusive, né? Dentro dessas medidas. Resgatar o trabalho como centro do desenvolvimento, porque precisamos das medidas emergenciais, precisamos criar as condições para que os trabalhadores, criar as condições dos 21 milhões de empregos e para recuperar o poder de compra do salário de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a proposta é dobrar o salário mínimo em 4 anos. Alguém pode dizer, pô, mas isso é um absurdo, dobrar o salário mínimo em 4 anos. O João Goulart fez isso e não aconteceu nada demais. Não aconteceu nada demais, não aconteceu nenhum desastre. Não foi só por isso que ele foi derrubado pelos militares, foi pelas reformas de base que ele queria fazer. Vamos ter que revogar a reforma trabalhista, recuperar o direito dos trabalhadores, vamos ter que garantir o salário igual para o trabalho igual, que está em trâmite o projeto PL 130, que as nossas entidades têm defendido a nível do Congresso Nacional. Precisamos garantir a aprovação, mais uma tarefa para as nossas parlamentares e para mais deputadas no Congresso Nacional e zelar pela sua aplicação. Tomar medidas de diminuição do emprego, redução da jornada de trabalho, programas de infraestrutura e retomada das obras paradas e o lançamento das obras de qualidade, como o metrô. Urge inaugurar um programa de saneamento no país. Isso são medidas pós-Bolsonaro e durante o processo de combate, de controle da pandemia no país. Programa de qualificação de obra, programa de construção e implantação de creches e escolas de educação infantil em tempo integral, elevar a capacidade produtiva e de geração de emprego, programas de qualificação de mão de obra e inclusão digital, com prioridade para jovens e mulheres mães chefes de família. Ampliação da licença maternidade e o combate a todas as formas de preconceito e discriminação no trabalho, removendo os obstáculos à integração com igual oportunidades para as mulheres
e negros e mulheres negras. Retomar a reindustrialização do país. O Brasil vive hoje um atraso de décadas, de 4 décadas na nossa indústria. 4 décadas. Para retomar a industrialização no país, ou seja, a reindustrialização do país, e com uma retomada da indústria, com reconversão industrial, ou seja, a implantação da indústria moderna. Um dos primeiros passos que estamos propondo é retomar o complexo industrial da saúde, sem abrir mão de outros, né, de espaço também para o complexo industrial da defesa, do petróleo, energia e gás, agroindústria, bem como também as tecnologias de informação, né? Então, está a nossa Telebrás. Só para vocês terem uma ideia, por que o complexo industrial de saúde é uma das prioridades já de imediato na retomada da reindustrialização do país. O complexo industrial, hoje, o SUS, importa 20 bilhões de dólares por ano, o equivalente ao orçamento do Ministério da Saúde. Só com ventiladores, nos últimos 20 anos, são gastos 50 milhões por ano de importação de ventiladores. E nós vimos quanto isso está sendo necessário durante a pandemia. Tivemos que bater de porta em porta para importar ventiladores, né, para atender às demandas da pandemia. A situação de dependência em que o Brasil foi colocado fez com que, ou seja, o SUS é um dos setores mais atingidos pela limitada capacidade produtiva dos produtos essenciais, dos insumos, dos equipamentos. Até 1979, o Brasil garantia 74% da necessidade, ou seja, da demanda por equipamentos médicos no Brasil. Nós temos um mercado enorme a ser ocupado, a gerar emprego, e nós estamos gerando emprego em outros países, porque a nossa indústria vem sendo fechada ao longo de 4 décadas. O Brasil hoje não produz nem insulina, até insulina é importada, enquanto a China produz 60% das vacinas, produz 80%, 70% dos antibióticos. Os países dos BRICS, Rússia, China, Índia, todos produzindo vacina, e o Brasil ainda dependendo de importar IFA para poder produzir vacina. O complexo industrial da saúde é um dos setores mais produtivos hoje. Ele representa, mesmo com toda essa situação, 90% do PIB e responsável por 500 milhões de empregos, sendo 7 milhões de empregos diretos e 30% da pesquisa brasileira com grande capacidade para absorver a mão de obra feminina, certo? Então, é urgente a retomada do complexo industrial da saúde. Tem mercado, né? Com relação às medidas de reconstrução nacional, retomada o primeiro passo que tem que fazer é retomar a economia do país para os brasileiros, pelos brasileiros. Substituir a economia rentista para uma economia produtiva. Ou seja, superar a dependência, distribuir renda e fortalecer o mercado interno. Isso tudo abre o espaço para reindustrializar o país, com a substituição de importações, priorizando as empresas genuinamente nacionais, nos financiamentos e encomendas do Estado. Ou seja, retomar o Estado para que ele seja um motor de impulsionamento, que proteja a economia nacional da concorrência predatória e estrangeira. Resgatar a Constituição de 88, que distinguia entre a empresa nacional e a empresa de estrangeira. E, para isso, para que essas medidas de reconstrução se viabilizem, uma questão é fundamental: desarmar o tal do chamado tripé macroeconômico. E nós, mulheres, precisamos entender um pouquinho disso, que não é difícil. É o seguinte: existem os juros.
Os juros aplicados aqui no Brasil é um dos juros mais altos do mundo. E os juros não é só o que sobe a nossa prestação das Casas Bahias, não. Os juros é o que aprofunda o endividamento público do país. Os juros altos faz com que o capital especulativo venha para dentro do Brasil, supervalorize a nossa moeda e, com isso, quebre a nossa indústria, porque fica mais barato importar do que produzir aqui. O tal câmbio flutuante, não tem nada de flutuante, quem controla esse câmbio flutuante é o setor financeiro, são os bancos. E a gente precisa ficar cortando na saúde, cortando na educação, cortando nos empregos, para gerar superávit, para pagar os juros e os encargos da dívida pública, que já consome mais de um terço do orçamento público. Ou seja, praticar taxas de juros básicas, igual se pratica no mundo. O câmbio tem que ser administrado pelo Banco Central, pelo Brasil, não por esse Banco Central por aí, que está aí. Na China, por exemplo, o câmbio lá não é orgia, não, cambial, não. Tem administrado de acordo com os interesses do país. E aí sim vai ter recursos para os investimentos públicos. Muitas vezes a gente defende uma bandeira, fortalecimento do SUS, mas 30 minutos. Esses recursos precisam ficar no país para mais investimentos públicos. Vou prorrogar só um pouquinho, certo? Já estamos caminhando próximo do fim. E aí, minhas amigas, existe ou seja, 40% do nosso orçamento é consumido para pagar juros e os encargos da dívida pública. Dinheiro que deixa de ir para a educação, para as creches, para treinamento, capacitação, para a saúde, para investir na indústria, para ter estrutura de transporte moderno, né? Para poder desenvolver o país. Então, o Estado, como alavanca do desenvolvimento, é chave, tanto do ponto de vista da sua recuperação democrática, ou seja, um Estado democrático, soberano, que possa centralizar o planejamento da nossa economia do ponto de vista dos nossos interesses, ou seja, para garantir a reindustrialização. E nós estamos assistindo aí com a pandemia que todo esse discurso receituário neoliberal que dizia que o mercado pode tudo, que o mercado é que controla tudo, que o Estado precisa ficar fora da economia, isso é conversa para boi dormir. Está claro, hoje até os economistas mais ortodoxos têm que admitir nesse momento de crise, se não houver o peso do Estado intervindo para resolver os graves problemas sociais que atingem os países na pandemia, não tem como. Não é o mercado que vai garantir essas condições, essa situação. É o Estado. E, portanto, o Estado tem que ser fortalecido, garantir investimentos pesados em ciência e tecnologia, promover a reforma agrária. Estamos vendo essa situação calamitosa aí no campo, dominada a nossa economia agrária, dominada pelo agronegócio, que só tem interesse em exporta o grão bruto de soja, é incapaz de refinar o óleo para dar emprego aqui no Brasil. É o grão bruto, ou seja, é o minério, é o petróleo e é o grão de soja e o farelo de soja, em vez de exportar o óleo de soja e gerar emprego aqui. Ou seja, iniciar a reforma agrária pelas terras, né, improdutivas, as propriedades improdutivas, à margem das estradas dos açudes federais, e apoiar a agricultura familiar, assentar todos os acampados, ou seja, uma reforma ampla, que garanta infraestrutura pública e armazenamento, distribuição, assistência técnica, crédito e garantia de compra. E criação das cooperativas. Se o Estado assume o seu papel na economia
e na agricultura, o agronegócio, que hoje é a fusão dos grandes bancos com as multinacionais e os grandes proprietários de terra, eles têm o seu peso resumido e nós passamos a implantar um complexo agroindustrial para substituir o agronegócio. No lugar das transnacionais, a gente coloca as empresas nacionais no lugar dos bancos que ficam especulando com a produção agrícola. Nós colocamos os bancos privados no lugar dos bancos públicos, que cobram juros altíssimos. No lugar da empresa, nas empresas multinacionais, colocar a empresa nacional para fornecer insumos e equipamentos agrícolas, as empresas estatais e as empresas nacionais para cuidar da exportação. Nós não podemos ficar com essa dependência que estamos assistindo hoje das trade unions no setor da agricultura, num setor estratégico que é a alimentação do nosso povo. Ou seja, o núcleo do complexo industrial, com as propostas que estão sendo apresentadas da plataforma de reconstrução nacional, será o agricultor brasileiro, a indústria nacional, os bancos públicos e as empresas públicas. Embrapa, Embraer, Empresa Brasileira de Comércio Exterior e a Conab, que eles fecharam. E como financiar? E finalmente, depois vem uma das questões também super importantes. E como financiar? Não tem dinheiro? Claro que tem dinheiro. Como é que nós vamos financiar essa reforma emergencial e a reconstrução nacional? Reduzindo os juros, como nós vimos, aplicando taxas básicas de juros, que são praticadas internacionalmente, reduzindo o endividamento público, consequentemente, aumentando o investimento público no país. Aumentando o investimento público, o investimento privado vem também. Porque o investimento privado, nem o nacional nem o estrangeiro, ele não bota na frente, não. Quem tem que botar antes é o Estado. Quando o Estado impulsiona o crescimento e a economia, o capital privado chega junto, certo? Então, nós precisamos recuperar o Banco Central para o Estado e a nação brasileira, porque é o Banco Central que define as taxas de juros, que interfere na taxa de câmbio, que pode emitir moeda numa situação dessa de crise para financiar o desenvolvimento e financiar o investimento público. A China, por exemplo, está emitindo moeda, precisou emitir, emite. Entendeu? O Banco Central tem que ficar não tem essa autonomia, quer ficar fora do Estado brasileiro, mandando na economia. Tem que estar sob o controle do Estado brasileiro. Revogar o teto dos gastos, a chamada emenda da morte, a emenda 95, que congelou o teto dos gastos com a saúde e a educação. Enfim, não tem recurso para nada. Tem para pagar juros e não tem para pagar. Então, vamos congelar, vamos suspender, revogar essa emenda do teto dos gastos para poder aplicar na saúde, na educação e no desenvolvimento. Reforma tributária, taxar os mais ricos, taxar o imposto de renda, uma forte taxação sobre as grandes fortunas, a distribuição, por exemplo, a distribuição de lucros e dividendos no nosso país não paga imposto. Quer dizer, o assalariado, nós que somos assalariados, tem o desconto do imposto na fonte. E quem lucra e ofere lucros e dividendos não paga imposto. A remessa de lucro para o exterior, as empresas estrangeiras aqui no Brasil, elas podem remeter todos os seus lucros, não tem controle nenhum. Isso é uma orgia. Não paga imposto para vir aqui lucrar e botar o dinheiro para fora. Não paga imposto. Boa parte são isentos de impostos. Ou seja, revogar todas as desonerações fiscais da terra. O agronegócio, por exemplo, é isento. Explora a terra brasileira e não paga imposto. A renda do petróleo, do pré-sal, a exploração da renda do petróleo e do pré-sal, uma riqueza enorme, é uma renda. O valor, a cota que vai, a renda que vai para o Estado é muito pequena. Na Noruega, por exemplo, a cota da exploração do petróleo que vai para o Estado é 80%, 90%.
na renda do petróleo. Vai por aí. Foi assim que eles impulsionaram o seu desenvolvimento econômico. Ainda tem a renda da mineração, a renda hidráulica. Como vocês estão vendo, meus amigos, não é conversa. Renda existe, tem que tomar as medidas, recursos existe, e são muitos, esses recursos são muitos. Eles estão sendo sangrados, eles estão sendo desviados para funções que não são do nosso interesse, não são do interesse nacional, não são das mulheres, não são para gerar emprego, não são para apresentar alternativas do ponto de vista econômico e social do nosso país. Bom, nesse processo, nessa luta, é uma das questões fundamentais, ou seja, a nossa luta pela emancipação, a nossa luta por mais políticas públicas, para garantir os nossos projetos, elas caem no vazio se a gente não integrar essa nossa luta. É fundamental que a gente integre essa nossa luta com uma luta mais geral em defesa das condições de desenvolvimento, do avanço da emancipação do nosso país e da nossa emancipação. Esse é um processo que se desenvolve junto, né? Portanto, estimular... 60 minutos. Vou concluir agora. Estimular o protagonismo feminino em todas as áreas da vida social, buscando a equidade de gênero e étnico-racial, sem prejuízo da nossa condição de poder ser mãe. São tarefas urgentes promover as plenas condições de inserção produtiva da mulher no mundo do trabalho, com todos os direitos, que sejam salário igual para trabalho igual e ampliação da licença maternidade de 1 ano, creches e escolas de educação infantil e tempo integral nos bairros, nos locais de trabalho e nas universidades. Programas de formação de obra feminina, programa para mulheres jovens cientistas, restaurantes populares e lavanderias públicas. Não pode continuar sobre os nossos ombros as tarefas de reprodução da força de trabalho. Isso é tarefa da sociedade. Cada vez mais as mulheres têm que se libertar desse trabalho escravo e passar a assumir o trabalho produtivo na sociedade. Para isso, o Estado tem que criar as condições e nós temos que pleitear isso nas políticas públicas. Programa de saúde integral da mulher de forma abrangente e eficiente, com especial atenção para a maternidade, a redução das altas taxas de mortalidade materna e altas taxas de incidência de mortalidade por Covid. Hoje é 64 por 100 mil a taxa de mortalidade materna. A ONU está com uma proposta para os objetivos do milênio, para 2030, o Brasil reduzir para 30 a mortalidade materna. Na China, já é 19 por 100 mil. Ou seja, incluir também políticas de combate à violência, tanto na prevenção quanto no acolhimento das vítimas. E promover mais mulheres na política e nos espaços de poder e decisão. Existe uma série de outras temáticas que poderiam ser apresentadas, que têm a ver com a nossa luta pela emancipação, pela autonomia econômica das mulheres, como a questão da educação, a questão da saúde, da reforma urbana, enfim, a questão cultural, da identidade nacional, da emancipação das consciências e uma política externa soberana. O Brasil precisa fazer acordos de cooperação com países como a China, os países do BRIC, né, acordos de apoio, de cooperação tecnológica, cooperação humanitária, parcerias estratégicas, né, de forma soberana com a China e com os BRICS, para a gente retomar o desenvolvimento do nosso país e engajar nossa massa de mulheres, de trabalhadores, de jovens no mercado produtivo e impulsionar a nossa economia e sair desse retrocesso que a gente vem sendo, que nos vem sendo imposta por vários governos aí nas últimas décadas. Ou seja,
a autonomia econômica das mulheres e o fortalecimento da sua cidadania. A gente deve levar essa discussão junto com esse processo de discussão da plataforma de reconstrução nacional, no processo do nosso Congresso, chegar, colocar nossas posições, debater, defender. Não tem como desenvolver o país sem a participação das mulheres, sem a participação das trabalhadoras, mulheres, jovens, negras. E isso deve ser amplamente discutido pelas nossas entidades, pela CMB, pela UBM, pela CTB, pelos nossos sindicatos, que já vêm desenvolvendo esse debate, pela nossa juventude. Está claro, sem a participação das mulheres, não há desenvolvimento no nosso país, e sem o desenvolvimento, sem o avanço dessa questão econômica e política e cultural do nosso país, não tem como avançar, fica muito difícil avançar na nossa luta por autonomia econômica e pela emancipação das mulheres. Para isso, precisamos de mais mulheres na política e queremos agora agradecer, inclusive, está lá a Jo e a Vanessa em Brasília, defendendo esses espaços, defendendo as cotas, e nós queremos parabenizar também a nossa bancada. Ou seja, tem um árduo trabalho pela frente para as mulheres na política, não só no Congresso Nacional, mas em todos os espaços da política, que são espaços que nós temos que ocupar, e é para ontem, né? E aí está aí várias propostas para o nosso debate de como nós podemos levar essa luta do ponto de vista político. Obrigada a todas. Espero que eu tenha trazido questões que iluminem o nosso caminho, que aponte os caminhos, e peço desculpa por ter ultrapassado. O tema é muito vasto, é muito amplo, mas espero que tenha ajudado e contribuído. Muito obrigada. Obrigado, Dani, pela sua paciência, sua tranquilidade. Obrigada a todas. Estarei aqui à disposição para responder e para as observações necessárias. Eu vou fechar esse compartilhamento, porque já está bom. Então, professora Conceição Cassano, nós que agradecemos a sua explanação bastante contundente, diversos comentários aí no chat, a parabenizando pela explanação, tanto no chat aqui da sala, quanto no grupo também, Mais Mulheres na Política. Eu acho que você vai ter a oportunidade aí de ler os comentários que levantam questões assim profundas em relação às reflexões que foram postas aqui na apresentação. Antes de passar aqui para a lista de inscrições, eu quero fazer a leitura aqui de algumas perguntas, que são perguntas fundamentais para a avaliação da ementa do curso, né? Dani, nós estamos fazendo... Oi? Desculpa, eu queria pedir uma ajuda aí, a Zizia, para a gente fechar esse compartilhamento, mas tudo bem, vai encerrar. Acho que já está encerrando. A Ingrid já veio ao meu socorro. Ok. Então, algumas perguntas, são 5 perguntas que são bastante importantes para a avaliação aqui do curso, né? Não somente dessa aula, mas de todo o curso, até para contribuir para o aprimoramento da próxima ementa. Então, quais são as perguntas? Qual a ideia mais importante da aula? O que você acha que precisa aprofundar? O que faltou abordar? Discorda de alguma questão abordada? Qual? Avaliação geral de uma nota de 1 a 10. Essas perguntas elas podem ser respondidas por meio do e-mail que vocês receberam aqui do curso, ou vocês podem também responder no grupo Mulheres na Política. Então, peço a todas que aqui estão presentes que respondam essas perguntas, elas vão estar sendo postadas aí no grupo Mulheres Mais Política. Um outro aviso, uma outra informação importante é que existe uma lista de presença que foi colocada aí no chat, então é importante que vocês assinem essa lista de presença, que é um formulário que vocês podem preencher. Sei que estava tendo dificuldades no início, mas já foram resolvidas dificuldades, então vocês podem acessar
a lista de presenças. Nós vamos fazer agora o momento de contribuições das pessoas que estão aqui na sala. Então, nós estabelecemos 5 inscrições de 3 minutos. Gostaríamos que fossem mais inscrições, mas a gente está com o tempo também limitado, é importante terminar aqui a nossa aula com a mesma representatividade que iniciou, né? E também para ouvir as considerações finais, as devolutivas da professora Conceição Cassano em relação às perguntas, às reflexões que vocês vão fazer aqui no momento, tá bom? Então, eu passo logo, imediatamente, a palavra para a primeira inscrita aqui, deixa eu pegar aqui a lista de inscrições. Avani Benigna. Você consegue me ouvir, Avani? Ela tinha saído da sala, mas eu soube que ela retornou. Avani, você consegue abrir o seu áudio, por favor? A Avani, ela estava sem o microfone. Então, eu vou passar para a próxima, para a gente não perder muito tempo. Então, se a Avani conseguir retornar à sala e utilizar o áudio, a gente dá oportunidade para ouvi-la. Então, a segunda inscrita é a Simoni Mascarenhas. Simoni, você está conseguindo ouvir a gente? Está tudo tranquilo aí para você? Só um minuto. Eu não estou conseguindo ligar a câmera, mas eu acho que pode ser problema. A gente consegue te ouvir bem. Tá bom. Peço desculpa, porque eu não estou conseguindo ligar a câmera. Deve ser problema da pecinha que mexe no celular. Peço desculpa aí, porque, infelizmente, eu não consigo ser tão concisa nas informações. E aí, para quem não me conhece, né, meu nome é Simoni Mascarenhas, sou de São Paulo, já participo aí do PCdoB há 27 anos. E eu acho que a gente vem num momento aí difícil, porque a sociedade brasileira andou me decepcionando muito, muito, porque foi capaz de eleger um maluco para governar o meu país. Eu me senti muito decepcionada e humilhada, porque eu dediquei boa parte da minha vida para lutar por uma sociedade melhor. E quando as pessoas elegem, através do voto, um maluco, que eu não sou, só vou falar o nome dele no final, porque é meio hashtag, sabe? Mas, assim, eu acredito no povo brasileiro, acredito na soberania nacional, acredito que essa pessoa, esse cidadão que está dirigindo o nosso país, não é capaz de compreender que ele está destruindo o Brasil, destruindo a nossa nação, humilhando o nosso país fora do Brasil. Então, assim, eu, enquanto comunista, enquanto defensora da soberania nacional, que contribua aí com o país, com a riqueza da nossa sociedade aí, através do meu trabalho com educação, né, que infelizmente eu não estou sendo capaz de exercer agora, mas eu sou de um tipo de pessoa que acredita que muda o mundo. Eu sou meio folgada, gente, mas assim, ao mesmo tempo que eu acredito que eu mudo o mundo, eu me acho um grão de areia. Eu adoro praia. Então, me deixa aí num dilema muito grande. Para tentar ser resumida aí, eu ainda sou uma pessoa que acredita que um outro mundo é possível, que cada um de nós poderemos transformar a sociedade que a gente vive através das nossas ações. Não sei, infelizmente hoje a nossa professora amada, militante aí do movimento feminista, já foi secretária da Mulher em São Paulo, Olivia Rangel, que é casado com um excelente professor também, que é o Bernardo Joffe. Eu fiz um curso com ele de movimentos sociais em 2004, onde ele falava que o tempo histórico ele é medido de forma diferente. Tem 10 anos que não corresponde a 1, mas tem 1 ano que corresponde a 50, pensando na organização política, na ordem de desenvolvimento da sociedade. Então, assim, eu acho que os últimos 2 anos, todos nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito complicado, conturbado, está deixando todas nós muito doentes, mas eu sou de um tempo que acredito que a mulher deve participar do mercado de trabalho, porque ela tem que participar da riqueza do mundo, ela tem que conversar com outras pessoas, ela tem que ter acesso a outras vidas diferentes da dela, para que ela saia de, eu vou colocar como prisão, mas assim, vou colocar umas aspas, porque assim, uma prisão domiciliar, onde ela só enxerga a vida dela, e que essa vida pode deixá-la doente. Então, eu acho que assim,
Eu sou branca, para quem me conhece, na cor de pele, mas eu sou preta na visão de vida, de mundo, de sociedade. O meu conceito de participação social é através do 3 meu trabalho. minutos. Perdão, só vou falar umas coisinhas aí da Simone de Beauvoir, que fala que a independência financeira liberta a mulher, deixa ela capaz de decidir o que é a vida dela, o destino, para onde ela vai, o que ela faz, com quem ela faz, na hora que ela quiser. E ela deve ser respeitada por isso. Eu acho que isso está escrito num livro chamado Complexo de Cinderela. Participação na riqueza, eu acho que é poder você contribuir aí através da sua capacidade, que não importa qual é. Você pode ser uma faxineira e você pode ser, que nem eu, uma coordenadora pedagógica, que luta através da educação, que trabalha na periferia, que é folgada, que trata um bandido como uma criança de 3 anos de idade. Porque eu respeito as minhas crianças e respeito o bandido como eu respeito o deputado. Às vezes eu sou folgada, peço desculpa, inclusive para quem não me conhece. Mas eu gostaria de agradecer essa possibilidade de participar desse momento de formação, que está contribuindo com a minha retomada na vida política do PCdoB, num momento importante para o PCdoB, onde a gente vai passar, está passando, o mundo está passando por um momento difícil, onde a gente corre o risco de morrer. Não vamos morrer, porque a gente já vive há 100 anos, né? E a gente é um partido de escola, histórico. Então, obrigado, gostaria de elogiar aí. Só vou pedir licença aí para a nossa secretária nacional, que é a Vanessa, que não está, mas para cumprimentar aí a minha líder aqui, baiana, assim como eu, a Dani, e a minha líder aí também, que eu não tive a oportunidade ainda de conversar muito com ela, Márcia, tá bom, gente? Muito obrigada e valeu. Obrigada. Parabéns aí a todas as nossas camaradas aí que estão lutando nos diretórios municipais, estaduais e nos organismos de base aí pelo estado afora. Obrigado. Tchau. Obrigada, Simone. Eu gostaria de saber se a Vani, ela consegue agora falar. A Vani, seu áudio está resolvido? Consegue ouvir? Eu acho que ainda não. Ela, Então, eu ela quero continua convidar. sem áudio, Dani. Tá bom. Então, eu quero convidar agora a Rosa de Araújo para fazer a sua explanação de 3 minutos. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo Você tá me bem, ouvindo? Rosa. Então, eu vou Estamos falar ouvindo bem. rápido. Eu, em primeiro lugar, queria, na pessoa da Conceição, parabenizar o curso. A Conceição, para vocês que não me conhecem, eu sou médica do Rio de Janeiro. Eu conheço a Conceição desde 1981, mais ou menos, quando a gente militava no movimento dos funcionários públicos do Estado e do município do Rio de Janeiro. Foi logo no final da ditadura e nós construímos em todas as unidades hospitalares, principalmente, associações de funcionários, que era proibido, por lei, funcionalismo ter sindicato. Não existia isso, sindicato de funcionários públicos. Então, nós levamos as nossas reivindicações. Uma das primeiras foi a insalubridade. Então, eu acho importante no movimento de mulheres a mulher entender a ligação dela, ter a emancipação dela junto com o desenvolvimento do país, porque ela, como força de trabalho, é importante para esse desenvolvimento, para ela se inserir e poder o país avançar. Se 50% da população, ou um pouco mais, não participam disso, que somos nós mulheres, o país não avança. Uma das questões que eu acho fundamentais na cabeça das mulheres do povo, que a gente tem que desmistificar, que foi entronizada como se fosse uma religião, é o neoliberalismo. Não tem dinheiro, não pode, não temos como sair disso. Você pode falar, conversar com uma pessoa da sua família, uma sobrinha, uma prima. Quando você começa a falar da questão da mulher e começa a falar que precisamos investir nisso, investir naquilo, não tem dinheiro, esse mantra. Inclusive pessoas de nível superior, médicos, pessoas que foram seus colegas de faculdade, pessoas da família, em todos os lugares as pessoas têm esse mantra, isso tem que ser desmistificado. E isso eu penso muito, como a gente, as nossas participações nas redes sociais, que eu não domino isso, mas o mundo está aí para isso, a luta de ideias, vocês sabem, as fake news estão aí para isso, nós temos que fazer a contra-revolução das fake news, colocar informações concisas, muito objetivas e populares,
para as pessoas entenderem qual é a relação entre a carestia do óleo de soja para a gasolina que a Petrobras está vendendo a preço de dólar para poder favorecer os seus acionistas estrangeiros e privados nacionais. Por isso que ela está sendo privatizada, pelo golpe que foi dado na Dilma. Isso tem que ser uma carreirinha, botar no TikTok, entendeu? Que a gente vai ver TikTok piadinha, mas a gente tem que usar esses instrumentos para a informação. Sem a informação, não tem revolução. E a mulher só vai ser emancipada plenamente se a gente conseguir fazer esta revolução. Revolução não significa que a gente vai pegar a arma e dar um tiro na cara do outro. Pode até chegar a isso. Mas o que aconteceu como revolução foi o que o Getúlio fez em 30. E o que aconteceu agora, nós estamos vivendo a contra-revolução. Isso vai ser discutido, inclusive, eu soube no nosso partido. O Luiz Fernandes parece que ele disse que nós estamos vendo a contra-revolução. Por quê? Nós estamos virando um país que só vende coisa primária, soja, minério e tal, e todos os trabalhadores agora estão voltando à escravidão. A escravidão. Vai acabar fundo de garantia, vai acabar tudo, férias, vai aumentar a jornada de trabalho e vai entrar o trabalho infantil. Olhem o que está acontecendo. Obrigada, olha, para todas as mulheres e quem está também são os homens que participam aí, vamos em frente e parabéns mais uma vez, Conceição. E vamos em frente, botar mais mulheres na política, vamos ter que vencer a federação e a coligação. Obrigada, boa noite. Obrigada, Rosa de Araújo. Eu vou passar agora para a leitura de 2 perguntas, Conceição, para você. Conceição, gostaria que você falasse um pouco mais se já tem algum PL sobre a licença maternidade de 1 ano. Outra questão, sobre o tema da parentalidade e de cuidados, no qual sempre fica a cargo das mulheres serem cuidadoras em suas famílias, que toma mais um serviço não remunerado das mulheres. Como podemos ampliar esse debate internamente, partido e na sociedade? Essa pergunta foi da Vanessa. Vanessa, desculpa se eu não falasse o sobrenome corretamente. Vanessa Rochestrock. Acho que é um sobrenome alemão. Você pode ler a segunda parte da pergunta? Outra questão. Sobre o tema da parentalidade e de cuidados, no qual sempre fica a cargo das mulheres serem cuidadoras em suas famílias, que se torna mais um serviço não remunerado das mulheres, como podemos ampliar esse debate internamente, entre aspas, partido e na sociedade? É a pergunta de Vanessa. A outra pergunta é: como as mulheres se emanciparão sem escolaridade? O que está pensando em termos de políticas públicas que garantam acesso a EJAS? Essa pergunta foi da Maria Rita. Acho que são essas 2 perguntas. Já quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer a Zizia Oliveira, as nossas colaboradoras aqui que têm acompanhado os temas aí nos chats, e também a Ingrid, que tenha feito a assessoria técnica aqui desta aula. Então, eu passo a palavra para a Conceição Cassano, mas antes eu gostaria de fazer apenas 2 reflexões bastante sucintas também. A primeira delas, eu achei bastante interessante quando a Conceição iniciou a sua fala contextualizando a pandemia, né? E no início da pandemia existia uma avaliação tanto das organizações da sociedade civil, do movimento de mulheres, feminista, quanto também das gestoras de políticas públicas e de outros estudos e pesquisas, considerando que no primeiro epicentro da pandemia, que foi a China, houve logo um aumento da violência contra as mulheres, de que o isolamento social provocado pela pandemia, né, enquanto medida importante de prevenção à contaminação do vírus, provocava um contato maior, né, das mulheres com seus agressores. Então, que uma das motivações para o aumento da violência era o tempo que essas mulheres ficavam com seus agressores, porque em isolamento social elas ficavam o maior tempo com os seus agressores e sem acesso aos serviços de prevenção e de proteção à vida. Mas uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança
demonstrou que um dos principais problemas, uma das principais causas, era o desemprego. Ou seja, a relação direta do desemprego, porque boa parte das mulheres que estavam sofrendo violência eram mulheres que tinham pelo menos mais de 60% diminuído a sua renda mínima. Então, isso demonstra que o contexto da pandemia, ela recrudesceu, né, as desigualdades de gênero, para além das desigualdades sociais, e ela vai exigir também mais políticas públicas na área da autonomia, né? Como enfrentar esse problema a partir do aprofundamento das desigualdades de gênero e das desigualdades sociais, com mais políticas públicas na área de autonomia. Como fortalecer a inclusão das mulheres, né? A inclusão socioprodutiva das mulheres, a inclusão no mercado do trabalho, considerando que a divisão sexual do trabalho ainda é uma divisão sexual que coloca para as mulheres não apenas o trabalho remunerado, mas o trabalho também não remunerado, né? A divisão sexual do trabalho, ela se relaciona diretamente com essa questão da autonomia econômica das mulheres, né? Então, são questões que eu acho que a gente precisa refletir mais, porque se nós conseguirmos, e tudo leva, né, à nossa esperança de que em 2022 a gente tenha uma virada da correlação de forças na política brasileira, que a gente possa derrotar o Bolsonaro, eleger um governo do nosso campo. Então, quais seriam as principais políticas públicas a serem desenvolvidas do ponto de vista da inclusão socioprodutiva, com impacto direto entre as mulheres e especialmente entre as mulheres negras? Porque nós entendemos que as desigualdades, tanto de gênero, ela tem impactos também do ponto de vista do racismo, enquanto uma relação estruturante na formação da sociedade brasileira. Então, nós somos desafiadas, né? Eu vi que você colocou um conjunto de iniciativas, creches, enfim, mas entendendo esse plano emergencial, como nós podemos contribuir para que a próxima gestão, né, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres tenha questões estruturantes no que diz respeito à autonomia econômica, para enfrentar, inclusive, esses altos índices de violência que têm relação também direta com o desemprego, né? Mulheres que estão desempregadas têm sofrido mais violência doméstica e familiar. Então, Conceição Cassano, quero agradecer muito as suas contribuições, as suas reflexões, agradecer a todas que ainda estão presentes. É importante agora a gente passar para essa terceira etapa aqui do nosso curso. A próxima aula está marcada já para o dia 31 de agosto, às 19 horas. Então, contamos com a presença de vocês. O convite também a outras mulheres, né? Porque a gente ainda pode convidar, então ainda pode serem inscritas no curso. E eu passo agora para as considerações finais da professora Cassano. Oi, Dani. É bom lembrar também que aquelas que não conseguiram encaminhar perguntas ou não conseguiram se inscrever e falar, tem o grupo aqui nós temos o grupo do curso, né, das alunas, as inscritas no curso, que podem encaminhar suas perguntas para o grupo e eu terei o maior prazer em responder, certo? Ou suas considerações e tal, o grupo está aberto, né, Zizia? Bom, eu quero agradecer a todas as perguntas que foram encaminhadas, inclusive a Dani, essa fala agora final, muito importante, né? Dessa questão de como a gente trabalha a inclusão socioprodutiva das mulheres, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, diante da contradição da divisão sexual do trabalho. Esse é um processo que vai ter que se dar sem que a gente abra mão nem um tiquinho assim, certo? As políticas, as propostas apresentadas aqui hoje, de creche, licença maternidade e tal, restaurantes populares, conhecemos várias experiências de países e outras até aqui no Brasil que aconteceram, de restaurantes populares, de lavanderias públicas,
equipamentos, a gente não pode abrir mão desse nosso discurso que é factível, que é realizável. E à medida que a gente consiga garantir governos, um poder de Estado comprometido com o desenvolvimento, terá que ser criada essas condições, porque não tem como avançar no desenvolvimento sem mais da metade da população, da mão de obra nacional. Não tem como. Essa é uma das nossas bandeiras. É claro que se você tem um Estado sinalizando, se você tem uma presença protagônica das mulheres na luta, nas transformações, nas reformas, você também impõe uma nova condição para a sua inserção no mercado de trabalho. Essa divisão não pode ser uma disputa entre o marido e a mulher. Essa condição tem que ser criada pelo Estado. Nós temos que acreditar e avançar nesse sentido. Os países que fizeram maiores transformações conseguiram alcançar essas mudanças. Tive a oportunidade de estar fazendo um curso uma vez na União Soviética, ainda era a antiga União Soviética. Existiam vários conjuntos habitacionais que eram construídos para os trabalhadores de determinadas fábricas, que lá tinha, além da creche, lá tinha também os restaurantes coletivos e tinha as lavanderias coletivas. Por que é que nós não podemos? Será que é um sonho muito distante pensar que os projetos habitacionais no Brasil que precisam ser retomados urgentemente para garantir moradia digna para o nosso povo, para as nossas mulheres, para as famílias brasileiras, não possam incluir na sua planta creches, espaço para restaurante público, administrado muitas vezes pelas mulheres, reembolsado e pago, coberto, o custeio feito pelo município, pelo Estado. Nós podemos sonhar com isso. Essa é a maneira das mulheres poderem estar se libertando desses encargos e, se tiver que dividir alguma responsabilidade, que seja feito de uma maneira não tão onerosa sobre a família, porque hoje é sobre a mulher. Claro que nós temos que mudar, mas a mudança que eu acho que a gente precisa construir é que essas, como dizia Engels, que essa estrutura que hoje está sobre os ombros das mulheres passam a ser empresas públicas, grandes empresas e empresas públicas para atender a essas demandas, para que a mulher possa se dedicar à produção coletiva, para que o seu companheiro, o seu esposo também, ou se não tiver companheiro, ela possa se dedicar à produção coletiva sem ficar sobre os seus ombros a condição de garantir a reprodução da força de trabalho. Então, eu acho que é nessa direção que nós vamos poder avançar. E se a gente tiver um Brasil se desenvolvendo, crescendo, com a pujança da nossa economia, nós vamos dar os passos nessa direção. Sem essa ilusão de que o mercado pode tudo, sem essa visão neoliberal de que o Estado não tem que garantir nada, né? Querem até privatizar as escolas, o ensino público, querem privatizar a saúde, querem privatizar tudo, quer tirar o Estado de tudo que atenda ao bem-estar do povo. Nós queremos um Estado diferente, nós queremos um outro Estado, entendeu? Nós queremos transformar o Estado para ser um Estado impulsionador do desenvolvimento, do bem-estar e da justiça social. E, para isso, tem que garantir as condições para que as mulheres possam trabalhar, possam se inserir no mercado de trabalho, ou seja, para se dar a inclusão socioprodutiva das mulheres. Mas eu quero agradecer aqui a contribuição também da Ivânia, que colocou algumas questões para a nossa reflexão, da Rosa, né, que pegou a questão do neoliberalismo. Nós sabemos da saúde, nós que sempre lutamos na área da saúde, sabemos o quanto o neoliberalismo atacou e atingiu e pretende ainda atingir, por isso a nossa pandemia, além das inconsequências, né, dos crimes do Bolsonaro, nossa estrutura de saúde vinha sendo sucateada para poder ser privatizada.
Então, eu acho que, e como ela falou, é a volta à escravidão. Não tem dinheiro para nada. E esse discurso vai ter que ser riscado do mapa. Nós temos que reverter esse quadro. Mas às vezes a gente vê que a crise é tão profunda, parece tudo tão difícil. Não, mas o Brasil tem um potencial enorme. Nós já vivemos um período que saímos da economia oligárquica e o Brasil cresceu, o Brasil construiu escolas, avançou nesse sentido. E, inclusive, uma outra companheira também que apresentou a questão da elevação da escolaridade das mulheres, eu acho isso fundamental para a gente avançar na nossa inserção no mercado de trabalho. Ela colocou a questão da EJA. Cada vez mais o Brasil produz analfabetos. Nós tivemos oportunidade de enfrentar o analfabetismo, mas nós não conseguimos erradicar. A Venezuela conseguiu erradicar o analfabetismo durante o governo do Hugo Chávez, mas o Brasil não conseguiu. Então, essa é uma bandeira nossa, a erradicação do analfabetismo, inclusive a alfabetização de mulheres jovens e adultas. Nós, da Confederação das Mulheres, alfabetizamos só aqui no estado do Rio de Janeiro mais de 10 mil mulheres jovens e adultas com o programa Brasil Alfabetizado. E realmente isso é super importante. Essa questão da parentalidade, é claro que quando a gente está lançando a proposta de ampliação da licença maternidade, inclui também a licença paternidade, ou seja, tem países que estão desenvolvendo a licença parental, né? Tem países que a licença é parental, e por longo tempo. Uma parte paga, remunerada, outra parte remunerada em parte. Mas nós estamos lançando essa discussão, isso é uma discussão. A Organização Mundial de Saúde orienta que a mulher precisa amamentar o filho até os 6 anos de idade, de preferência até 1 ano de idade, é o período que a criança mais precisa da nossa presença, da nossa atenção. E se nós estamos caminhando para uma luta desenvolvimentista, para uma luta emancipacionista, nós temos que caminhar para uma luta que garanta todas as condições para que as mulheres possam ter os seus filhos, porque essa é a grande maioria das mulheres trabalhadoras, né? Que querem ter seus filhos, seu lar, sua família, construir a lei natural da vida. Tem as que não querem, tem todo o direito, é sua opção, mas nós não podemos ser pressionados pelas forças econômicas a seguir esse caminho. Olha, a licença maternidade, existem 2 projetos, eu não tenho o número deles aqui agora, em andamento no Congresso Nacional. Eu fico devendo, coloco no grupo, existem 2 projetos que estão tramitando, mas que podem sofrer melhorias, adequações, certo? Ou então a gente pode lançar um novo. Então, eu acho que nisso aí nós podemos dar passos, inclusive, mais rápido nessa direção. Precisamos discutir mais isso. É claro que um tema como esse mereceria pelo menos umas 4 ou 5 aulas para a gente se debruçar sobre vários aspectos, inclusive que nos diz respeito, que diz respeito à mulher, que diz respeito não só à nossa inserção no mercado do trabalho, mas às questões de cunho social, as questões da questão da violência, da questão da educação, né? Da questão da saúde. Enfim, como é que dentro desse programa, dessa proposta de reconstrução nacional, né? De urgência da reconstrução nacional, não é nem só da economia nacional, da reconstrução nacional, se inserem as questões que nos dizem respeito, mas está aqui em aberto para cada um pegar essa plataforma e procurar esmiuçar. Eu acho que cada uma de nós, a partir daqui, desse debate que estamos participando, deve procurar essa plataforma, forma que está sendo amplamente divulgada pelo partido, deve se debruçar, esmiuçar e procurar debater no detalhe, trazer as propostas para o coletivo,
trazer as propostas para as conferências estaduais, nas reuniões de base, nos nossos coletivos municipais, porque eu acho que isso vai enriquecer muito a nossa luta e tenho certeza, quando as mulheres entram na luta, a balança pesa, a coisa muda. E nós temos estado na luta, sei que a luta tem sido mais difícil, mas nessa questão da reconstrução nacional nós temos que entrar de cabeça, certo? E vendo, inclusive, em cada aspecto, como pode melhorar a condição de vida da mulher, como pode avançar a nossa libertação, a nossa emancipação e a emancipação do nosso país. Obrigado. Teria mais alguma? Obrigada, professora Conceição Cassano, camarada de partido, esse chamado final aí, um chamado para todas que aqui estão presentes, que mobilizem outras mulheres. O PCdoB está passando por um momento bastante importante, que é da realização das suas conferências municipais e das conferências estaduais também, é um espaço estratégico de debate sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, sobre o Plano Emergencial que o PCdoB vai lançar no seu 15º Congresso, que acontece em um momento de grave crise política no Brasil e no mundo. Então, nós precisamos, enquanto comunistas, atuarmos politicamente, tanto internamente no fortalecimento dos nossos debates, quanto também nas manifestações e mobilizações que estão sendo aí promovidas pela Frente Brasil Popular do Fora Bolsonaro. E já começo aí fazendo um convite para a próxima aula, que é ampliar amplas forças para derrotar o governo conservador em uma plataforma de políticas públicas de gênero. Essa aula ela será ministrada pela professora Julieta Palmeira, que é secretária de Estado de Política para as Mulheres no governo da Bahia, e também mediada pela nossa camarada Mariana, que fará a mediação dessa aula. Então, nós convidamos a todas e todos, né, porque nós temos a presença também aqui de homens, e isso faz com que o partido fortaleça essa discussão enquanto estratégica, que envolve não apenas as mulheres do PCdoB, mas os homens também do PCdoB, porque o feminismo emancipacionista é pela transformação social da sociedade, e nós só conquistaremos com o envolvimento de todos e todas. Então, quero desejar aqui uma boa noite, dizer para vocês que o grupo ele ficará por 2 dias aberto para vocês exporem opiniões, sugestões, continuar o debate aqui. Nós não esgotamos nesse momento, então vocês permanecem em intenso debate. A professora Conceição Cassano está no grupo, né? Então vai responder a todas e todos que lá farão suas perguntas também. E na próxima aula, nós fecharemos esse curso riquíssimo aí, uma grande contribuição da Secretaria Nacional de Mulheres em parceria com o Fórum, onde a camarada Ana Rocha teve uma importante participação na coordenação. Está aqui também presente. Eu até pergunto se a Márcia Campos ou a Ana Rocha quer fazer uma breve saudação final, mas nós já estamos no momento aí de encerramento dos nossos trabalhos. Eu quero a Ana Rocha. Não, Ana. olha... Isso, a Márcia Ana, aparece sabia, aí, né, Ana. Márcia? Mas eu queria dizer que Obrigada, Ana, pelo a convite. Conceição... Deixa eu desligar aqui, que eu estava com 2 aqui. Então, eu acho que foi um bom debate, como disse a Gláucia aí no chat. É um desafio para as mulheres falarem de economia. Eu acho que a Conceição vem fazendo um esforço grande aí em estudar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, e ver como é a situação das mulheres nessa crise econômica que nós estamos vivendo, agravada com a pandemia. Então, é um esforço saudável, Conceição, esse que você vem fazendo, no sentido de se especializar nessa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento e dar um aporte importante aqui de elementos, dados para a nossa luta, né? Que é muito grande aí para enfrentar esse capitalismo selvagem que no seu projeto, né, tem no seu bojo a discriminação das mulheres, dos negros e negras, né? Ou seja, a opressão classe, gênero e raça, ela é feita justamente para favorecer
a maior exploração e os lucros, né? Sobretudo nesse momento de crise. A gente sabe que, nesse momento de crise, o capitalismo vem tentando redesenhar um novo papel para as mulheres, confinando ao espaço privado, substituindo o papel do Estado. Então, eu queria dizer parabéns, parabéns, Conceição, pelo esforço, pela exposição, que mostra o domínio aí dessa realidade econômica, dos desafios que estão colocados para o Brasil, para o nosso povo, para a frente ampla, derrotar esse governo que está acabando com o Brasil, privatiza cada hora uma empresa e nos coloca em permanente crise e instabilidade. Então, eu acho que o nosso curso, eu acho que ele está dando essa contribuição de reforçar a capacitação política das mulheres e enfrentar essa onda conservadora, reagindo com mais mulheres na política. Essa é a saída para a mudança e para a transformação. Então, mais mulheres na política significa conhecer, saber e dominar a realidade. Então, hoje, a Conceição deu a sua contribuição para a gente conhecer a realidade econômica e como as mulheres se situam nessa realidade. Então, gente, só tenho a dizer parabéns, obrigado pela presença de todos, abraço, Márcia, que está aí com a Vanessa no comando da secretaria. Eu acho que a gente está dando passos importantes, né, para reforçar a participação das mulheres. Então, conto com todas, agradecendo aí a professora, a Dani, mediadora, a nossa nova cientista política, né, que tem aí a sua grande contribuição também aí, no geral das políticas públicas, junto com a Julieta na Secretaria de Governo lá da Bahia, e também a sua marca da luta antirracista, que é uma bandeira importantíssima nesse momento, e a Dani vem também estudando esse assunto, e em próximas aulas ela também apresentará seus conhecimentos, né? Nós faremos curso sobre o marxismo, o feminismo marxista mais adiante, e aprofundaremos mais nossos temas. Então, conto com todas na próxima aula, que é a última desse curso, Mais Mulheres na Política, que contará com a professora Julieta Palmeira, que é secretária de Governo na Bahia, com várias iniciativas inovadoras nas políticas públicas, e com a mediação da nossa acadêmica, nova professora aí que passou no concurso do Instituto aí em São Paulo, que é a Mariana Venturini, a nossa também teórica, que tem dado grandes contribuições ao feminismo marxista. Então, gente, uma boa noite, durmam com todos esses conhecimentos e acordem mais disposta para a luta amanhã, que o desafio é grande, porque todo dia é uma luta, mas todo dia temos uma esperança de mudança. Vamos à luta. Boa noite. Obrigada, Conceição. Obrigada, Dani. Obrigada, Márcia Campos. E vamos à luta, que é o que nos resta fazer para reverter esse caos, desse desgoverno Bolsonaro. Dias melhores virão. Esse homem aí que ninguém merece. Um abraço, gente. Boa noite a todas. Saúde. Obrigada, Daniela. Mulherada. Abraço a todos. Para Bolsonaro. As mulheres virão. Vou tirar uma foto. Bolsonaro. Nós não tiramos uma foto. Obrigada, Conceição. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Um abraço. Valeu, Carioca. Vamos, samba. Até a próxima. Mulherada, para Bolsonaro! Beijo! Parabéns, Mari! Obrigada. Sucesso! Parabéns! Obrigada, camarada. Estava maravilhoso.